Tamires, o agronegócio brasileiro, apesar de todos os ataques e tudo mais, ele tem se consolidado como um dos agronegócios mais modernos do mundo, né? A gente pisca e o Brasil é o maior produtor de açúcar do mundo. A gente pisca e a gente está na liderança do café. A gente pisca e na soja a gente é número 1, milho e por aí vai. Em muitas culturas aí a gente é top 1 ou top 10, né, mundial, né? Tudo bem, a gente também é top 5 em território, então, mas né, também, se a gente não fosse pelo menos isso, né? Você acha que esse crescimento ele aconteceria de qualquer forma pela disponibilidade de terra que nós temos, ou ele só aconteceu porque setores da sociedade, em especial da Embrapa e outras instituições, Senar, se organizaram para promover essa aptidão natural nossa? A gente consegue até voltar um pouquinho na nossa conversa e pensar, se não fosse o desenvolvimento tecnológico para abrir fronteira, a gente teria boa parte do país improdutivo. Então, só aí a gente já responderia que, com certeza, a gente diminuiria o espaço. Diminuindo o espaço, você pega soja. Onde que produz mais soja? Sul, tem a parte produzida no sul, e ali centro-oeste. Se eu não tenho centro-oeste produzindo, só o sul ele não conseguiria ter toda a produção que ele apresenta. Então, meu ponto de vista, não, a gente não tem tecnologia o suficiente para ser um dos maiores se a gente não tivesse todo o território. Mas aí também a gente tem isso para algumas culturas, para outras nem tanto. Você pega café. Café a gente produz em Minas Gerais, Espírito Santo e Rondônia. Então, se você pega os 3 estados, a gente não produz no Brasil inteiro. Então, não, mas assim, produção mais expressiva. É aqui, né? É aqui. O café Conilon, o maior produtor de café Conilon é o Espírito Santo. Sim. Então, a gente tem aí, quando a gente pega os 3 estados com maior expressividade de produção, e aí você olha e fala, é o maior produtor. E é o maior produtor onde? Em 3 estados, não é no Brasil inteiro. Vai ter ali um pouco de café. Tem café no Nordeste, tem café em outros lugares, mas pouca quantidade, não é uma quantidade expressiva. Da mesma forma que a gente tem algodão no sul e não tem jeito, né? É no sul, né? Algodão. A gente tem, o forte é no centro-oeste, né? Centro-oeste. Bom, Tamires, eu acho que a gente falou bastante coisa sobre a visão do agronegócio, esse desenvolvimento. Tem alguma coisa que a gente deixou passar aí, falando sobre agro no geral, né? Não, uma coisa que é até bom a gente frisar sobre a visão do agro, uma coisa que a gente escuta muito é sobre defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos. E são dois pontos. O primeiro ponto, brasileiro gosta muito de falar que o Brasil usa muito agrotóxico, e aí a gente entra no seu último detalhamento. O Brasil é muito grande. E aí eles usam a quantidade total utilizado no Brasil. Só que, se a gente comparar por hectare produtivo, então um hectare produtivo usa quanto de agrotóxico? A gente vai ver que usa a mesma coisa que, por exemplo, a França, que é um dos países modelos em relação à utilização de agrotóxicos. Ou utiliza menos do que o Japão, que é altamente tecnificado em relação ao agro. Então, assim, a gente está usando muito, mas a gente está usando muito, ou você está pegando toda a produção do Brasil e querendo falar que o tamanho do Brasil inteiro você quer comparar com o tamanho da França ou o tamanho do Japão. Então, às vezes, a gente precisa de utilizar um pouquinho mais de crítica no sentido de buscar mais a informação, falar, tá, mas isso aí é por quê? É como? Isso tem procedência, não tem procedência? Igual, saiu agora, a Anvisa liberou, acho que em dezembro, não sei se foi no início desse ano, no final do ano passado, mas liberou o estudo que 80% da alimentação dos produtos, eles estão livres de agrotóxico. Então, assim, ou dentro do limite exigido por ela. Então, a gente tem uma adequação muito grande da produção e da liberação para a mesa, né, dos consumidores. Então, isso é o tipo de reportagem que a gente tem que ver, que a gente tem que olhar que os produtores, eles estão trabalhando
para respeitar a legislação brasileira, para se adequar dentro do que precisa ser adequado para a produção dentro da sustentabilidade. Não, Tamires, veja bem, eu digo para você o seguinte, a gente está aqui dando espaço para a gente conversar, para a gente promover de certa forma, acaba promovendo, acaba a gente abrindo um espaço de discussão. É legal porque a gente não tinha isso, né? Um espaço dedicado ao agro, né? Você tem aí essas revistas eletrônicas tradicionais aí, mas a gente não tinha um bate-papo para falar de agro. O fato é o seguinte, não quer dizer também que não existam más pessoas que estão operando no agro, né? A gente não está aqui para passar pano na cabeça de ninguém. Tem uma banda podre que acaba fazendo merda, usando troço errado, né, quantidades erradas, manejo errado. E isso gera consequência em todo o ecossistema de negócios, né? Exatamente. Em todo lugar tem, né? Então, todo setor vai ter o que faz o certo e o que faz... Por exemplo, para citar um exemplo claro, você está falando de quê? Né? Além do uso fora da padronagem lá, que pode ser prejudicial à saúde de um agrotóxico ou de um defensivo agrícola, tem, por exemplo, o cara que pega por má fé o café e ele queima, torra lá com um pedaço de mato, com um pedaço de troço e vende aquilo como café, né? Borra de... Esses dias eu fiquei sabendo que tinha uns caras vendendo um negócio com essência de café, mas não era café. Você viu isso? Sim, você viu isso? Tem muito. Que doideira, cara. É o cara que vende troço vencido, né? E passa como... essa galera acaba penalizando, às vezes, uma classe inteira de gente que trabalha certo, né, Tamires? Exatamente. E, normalmente, as pessoas, elas olham exatamente o erro. Quem que tá errado? Então vamos pegar esse aí e vamos estampar. Deixa quem tá fazendo... A maioria tá fazendo certo, mas deixa esse que estão fazendo certo de lado. Errado, acaba... É o que ganha o holofote. Ganha o holofote. Tamires Alves, agora já estamos partindo pro final aqui. Eu queria falar mais ou menos aqui... Mais ou menos não, quero falar certeiro. Vocês estão gostando do programa, gente? O programa tá legal. A Tamires entende do assunto, hein? Eu quero falar um pouquinho sobre como é que foi esse lance aí. O que você faz como porta-voz do agro? Como é que você é a voz do agro? Em que momento, em que sentido, em que operações, em que ações? Qual é a estratégia dessa função sua? A gente trabalha como equipe geral, né, exatamente comunicando, trazendo verdades, levando verdades sobre o agro. Por exemplo, existe uma equipe, uma comissão chamada De Olho no Material Escolar. Em 2020, durante a pandemia, as mulheres começaram a ficar mais em casa acompanhando o estudo das crianças, porque como não ia para a escola, então a gente adotou o homeschooler aqui no Brasil também, quase isso, né? E quando as mães começaram a acompanhar o estudo dos filhos, elas olharam e falaram, uai, mas isso aqui não é o agro. Isso aqui não é o que acontece. Por quê? O agro, dentro do material escolar, ele é totalmente o vilão da situação. E aí, as mães conseguiram observar que a visão que a gente tem hoje nos grandes centros é exatamente a visão que é ensinado dentro das escolas pelo material escolar. E aí começou todo um trabalho, uma organização, então trabalha de forma organizada. Para quê? Não é para poder fazer uma promoção para o agro, mas para falar a verdade, para passar o que realmente acontece, como que é o sistema produtivo, como que funciona esse trabalho, como que é a dinâmica de trabalho. Então a gente já tem essa comissão que trabalha, atua, levando inclusive junto ao MEC essas demandas para ter uma modificação no material escolar para que o agro ele seja narrado e ensinado da forma que ele realmente é, e não da forma que alguém sem base nenhuma, sem estudo nenhum, levou. Mas isso é um problema crônico que a gente tem no Brasil, né? Sim, infelizmente. E tem a ver com o que a gente tratou um pouco antes, essa demonização do agro, né? Essa ideologização de uma coisa que deveria ser tão simples, né? A gente precisa plantar para comer. Cara, é surreal. É básico, você precisa de plantar, meu irmãozinho. Se você come um prato de comida por dia, cara, alguém foi lá, plantou pra você comer, cara. Esse bife suculento que você saboreia, alguém cuidou de um animal, sacrificou esse animal, preparou. A cachaça que você bebe, irmãozinho, foi de um pé de cana. Alguém plantou aquilo ali.
E, cara, nego arruma problema com isso, cara. É surreal, bicho. É surreal. É surreal, é surreal. Existe um movimento liderado até por uma amiga minha lá do Sul, que é Contém Agro. Nesse Contém Agro, ela traz exatamente que a roupa que a pessoa tá vestindo, o sapato que ela tá calçando, a mochila que ela tá carregando as coisas, tudo vem do agro. Pra pessoa conseguir visualizar que tudo tá no agro. Se tem uma mesa, é porque tem agro. Se tem uma roupa, você tá vestida porque tem agro. Se você comeu, porque tem agro. E as pessoas, normalmente, elas não conseguem ver. Porque, pra elas, isso aqui não foi uma árvore. Isso aqui nasceu aqui. O leite que tá bebendo não veio de uma vaca, veio da caixinha. Então, assim, tem toda essa questão. A desconexão é muito grande, né? Não, mas eu te falo que não são pessoas ignorantes que são nocivas, não. As pessoas que são nocivas são pessoas que têm conhecimento e sabem muito bem por que estão fazendo isso. Né? Defendendo certos interesses, defendendo certos setores da economia, setores políticos, ideológicos. Elas fazem de maneira assintosa, de maneira premeditada, de maneira bem pensada, de caso pensado. Esse ataque ao agronegócio, ele é um ataque pensado, planejado, ele obedece uma cartilha, tem uma direção, né? Então, por exemplo, quando você vê invasão de terras, né? Quando você vê o subjugo do ser humano que poderia ser produtivo, seria tão bom se aquele... Eu não estou falando de caras que escravizam pessoas. Esses caras têm que ser presos. Quem pratica isso na roça tem que ser preso. E sou totalmente a favor da fiscalização e da identificação, da punição, e acabou. O problema tem que ser resolvido. Morto, enterrado.